Sexta-feira, muito boa tarde. Tá começando o Reinaldo Azevedo aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Dia de jogo do Brasil, mas enquanto o time do Brasil não entra em campo, óbvio que a gente vai falar o quê? De política, porque é um assunto que rende tanta discussão quanto futebol. Porém, antes do jogo começar, Reinaldo Azevedo, me diga quanto vai ser o jogo do Brasil. Faça seu palpite aqui ao vivo para que a gente compare aí depois que o jogo acabar. Isso é, assim, é a melhor chance de passar vergonha, né? O outro, como sabe, eu acertei, eu achei que ia dar empate. 2-1 para o Brasil. 4-0. Vou de 4-0 e É mesmo? segunda-feira a gente faz o nosso comparativo aqui. Só porque o Haiti é um povo oprimido, você está tentando se aproveitar. Que é isso? Bora Não, mudar pra... eu Vamos sou, mudar para política. eu sou Vamos mudar para política. decolonialista. Vamos mudar para política que eu já vi que futebol tá dando um atrito aqui. Vamos começar de fato esse programa. Olha, Reinaldo, com a autorização do Lula, ministros e aliados do presidente eles passaram a atuar desde ontem para que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ele entregue o cargo depois dele ser alvo da operação da Polícia Militar no âmbito do caso Master. Essa informação é da Folha de São Paulo. De acordo com esses relatos de aliados do Lula, o presidente considera insustentável essa continuidade do Jacques Wagner na liderança do governo. A reportagem acrescenta ainda que essa articulação envolve aliados do senador, incluindo ministros e integrantes do governo da Bahia, que estariam convencidos da delicadeza dessa situação do Jacques Wagner. Entre aliados do Lula, eles esperam que ele renuncie hoje mesmo ou no máximo segunda-feira. Ainda segundo a Folha, o Lula telefonou 2 vezes para o senador ontem, depois dessa operação. E aliados do presidente relataram que nessas 2 conversas eles nem puderam discutir uma sucessão na liderança do governo por conta do abalo emocional que o Jacques Wagner estava passando. Os ministros afirmam que esse gesto do Lula não deve ser interpretado como uma sinalização de manutenção no cargo, mas sim um aceno para que o Wagner assuma a saída como iniciativa pessoal, sob o argumento de que precisa se dedicar à própria defesa. Ainda segundo esses aliados, foi Lula quem sugeriu que concedesse aí uma entrevista para dar explicações, mas no governo o entendimento é de que elas foram insuficientes e isso vai exigir mais desdobramentos. Olha, insuficientes, evidentemente insuficientes. Nós vamos ver, ele concedeu uma entrevista, por exemplo, ontem ao Band News TV, nós temos aqui trechos da entrevista. Não tem... Eu defendi já desde ontem, hoje de manhã, de novo, num comentário no rádio e na TV, acho que a situação é insustentável, né? Porque ele é um investigado agora. Isso não significa necessariamente uma admissão de culpa, mas é claro que a permanência dele recai, o peso da permanência recai sobre o governo, né? Porque desde sempre essa história do Master tem um lance meio surrealista, assim, né? Que antes do caso Dark Horse, que não está sob investigação oficialmente, não teve operação contra o Flávio, não deixa de ser curioso, né? Não deixa de ser curioso. A única evidência que a gente tem de pedido de dinheiro explícito ao Daniel Vorcaro, né? Peço para o nosso Vitor preparar a musiquinha aí. O único pedido que a gente tem explícito de dinheiro, não, pela Polícia Federal, não está sendo investigado. Já volto a esse ponto, né? Agora, o Jacques Wagner é um investigado, né? É para valer. Seus celulares foram recolhidos, né? A gente sabe, a gente conhece essa dinâmica, né, Rafael? A investigação está sob sigilo e conhecemos dela, para todos os efeitos, aquilo que o próprio André Mendonça, ministro relator, tornou público. Só que daqui a pouco começam os vazamentos, né? Já começaram, né? E todo dia vai sair uma coisinha nova
todo dia sai uma suspeita nova, todo dia vem uma ilação nova, todo dia. E ele exerce um cargo de liderança. Não é um cargo no executivo, mas é o homem do executivo junto ao Senado. Como é que vai ficar? Então, toda negociação que o Wagner fizer, não tem como, ele já vai enfraquecido. Nessa função, ele tem que conversar, por exemplo, tentar, o possível, conversar com gente da oposição, negociar coisas. Como é que você faz isso estando na defensiva e estando ocupado em se defender de acusações que são graves? Pode. Não estou condenando o senador, eu não faço isso, ninguém nunca me viu fazer isso, em caso nenhum, desde o mensalão. Eu não me comporto como juiz. Eu tomo muito cuidado com isso, porque nós já vimos muita gente culpada, a gente já viu muita escola base na política. Né? Então, não faz sentido isso, eu não entro nessa. Agora, a investigação está em curso, é séria, né? O que é muito sério que pesa contra ele, e não dá para exercer esse cargo fragilizado, porque aí ele fragiliza o próprio governo por algo com o qual o governo nada tem a ver, muito especialmente o presidente Lula. Não custa lembrar que é o governo Lula que iniciou a investigação do caso Master. A investigação do caso Master, o caso Master é um caso que nasce no Banco Central, no novo comando do Banco Central, que não aceitou a negociação que se fez com o BRB e, a partir daí, fez-se a investigação, optou-se pela investigação de natureza policial, de natureza penal, e foi o governo que fez, e foi o governo que promoveu. Daí que, inclusive, tem arranjado confusão com outras áreas do Congresso. Por que é que o Alcolumbre está tão furioso com o governo Lula? Por que é que o Alcolumbre decidiu ser um líder da oposição? Porque ele considera que o Lula teria condições de interferir na investigação. Eu não vou dizer de modo a preservá-lo, mas pelo menos para esfriar esse troço. E o Lula não está fazendo isso. Né? Desde o começo, não fez. E desde o começo, curiosamente não, é explicável, o peso da investigação caiu sobre quem, Rafael? Caiu sobre o governo. Né? O governo Lula teve desgaste com a investigação do Banco Master. Né? Voltamos à máxima, toda investigação de corrupção que soa ser generalizada, ampla, que corrói todo o sistema político, e o caso Master um pouco vem com essa construção, vem com essa narrativa, está todo mundo envolvido, de A a Z, todo o espectro político envolvido, então está a União Brasil com o Rueda, está o PP com o Ciro Nogueira, agora está o PT com o Jacques Wagner, então todo mundo está envolvido, republicanos com o Hugo Mota. Então a ideia de que o Vorcaro comprou toda a política brasileira, né? Isso não é verdade, mas de qualquer modo você tem figurões da política envolvidos com o Master. E eu diria, se for procurar, há outros envolvidos com outros banqueiros e com outros grandes empresários. Só que não há investigação a respeito. Né? Não adianta, esse caso está aí, vai ficar por aí por muito tempo. Né? E chegou a uma figura importante no petismo, que é o Jacques Wagner, e que fala pelo executivo na negociação com o Senado. Né?
Quem conduz a investigação é a Polícia Federal essa que é subordinada do ponto de vista formal ao Ministério da Justiça, que é subordinada ao Lula. O diretor-geral da Polícia Federal tem a confiança do Lula. Agora, o Lula não pode interferir, né? E não tem interferido, senão o filho dele mesmo não seria a gente nem sabe como chamar se é investigado ou não, porque oficialmente não é, mas de qualquer modo está ali, né? No caso do INSS, do contato que teve lá com o tal careca do INSS, né? E o Lula não está interferindo. O Lula não é o Bolsonaro. A gente já exibiu o vídeo aqui, né? O Bolsonaro falando no dia 22 de abril de 2020, o Bolsonaro falando que ele vai interferir sim na Polícia Federal. Ele vai interferir. E ele vai e troca o comando da Polícia Federal. E chuta o Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Porque ele disse, eu não quero que alguém ferre minha família, meus filhos, meus amigos. Agora, o Lula não é esse cara. Essa interferência não tem, né? Então, a rigor, né, o governo deveria estar sendo aplaudido por levar adiante essa investigação, o executivo, porque, afinal de contas, a Polícia Federal é a polícia judiciária do Executivo Federal, portanto, deveria estar sendo aplaudido por isso. Mas não, houve um desgaste. Desgaste que foi, em parte, revertido pelas medidas do governo, no contraste com o Flávio, quando vem o caso Dark Horse, né, o Flávio passa a ser o alvo principal das especulações envolvendo o Banco Master, né? E agora vem essa pancada, que é uma pancada num petista graduado, que não tem, insisto, né? A questão não tem relação com o Lula, mas é um aliado do Lula, né? Apenas que o Lula não é o Flávio, que antes de cair em desgraça, e diante da queda do Ciro Nogueira, você se lembra? A primeira coisa que o Flávio fez foi soltar a mão do Ciro Nogueira. Ah, muito grave, tem que ser investigado, não tem nada com isso. E ninguém conhecia até então o que o Flávio havia feito, né? Mas ele soltou. O Lula trata-se de um aliado antigo, de um amigo, né? De um petista que tem uma importância fundamental na construção do partido, que fez da Bahia, ajudou a fazer da Bahia uma fortaleza do petismo, uma fortaleza eleitoral, né? Em Salvador, ali, eles chegam perto, mas Salvador não consegue. Mas no estado da Bahia, existe essa coisa, né? O Lula tem sempre alguns dos melhores índices de disputa eleitoral na Bahia. Isso é uma construção do Jacques Wagner, né? Jacques Wagner, Rui Costa, né? Então, meu caro, a situação é difícil e não tem saída, né? Não tem saída para Jacques Wagner, acho eu, em benefício do governo, em benefício do Lula, que é amigo dele, né? Não tem saída a não ser deixar a função de líder. Ele diz, eu continuo candidato à reeleição do Senado. Ok, até aí é outro papo. Você submete ao crivo do eleitor, né? Aí o eleitor decide. Agora, no que ele pode decidir, ele tem de deixar a função, né? E quanto mais cedo, melhor, porque essas coisas não podem demorar. Demora um pouco, aí vira aquele negócio da demissão do ex-ministro da Previdência quando estoura o caso do INSS. Foi rápida, demorou uma semana, mas uma semana que foi muito longa. Deveria ter sido no primeiro dia, né? O Lupe demorou uma semana para sair.
Mas demorou muito. Há coisas que, tendo culpa ou não, né, a política não convive bem com esse negócio. Né? Eu me lembro que tem uma coisa na história que é importante. O Hargreaves era o chefe da Casa Civil do Itamar. E aí apareceu lá uma acusação contra o Hargreaves. Era uma patranha, era uma invenção e tal. Né? O Itamar falou o seguinte: vai ser afastado enquanto durar a suspeita, enquanto se faz a apuração. Se não tiver nada, volta para o governo. E foi o que aconteceu. O Hargreaves foi afastado, se investigou, não tinha nada. Né? Era ali uma artimanha contra ele, e ele voltou para o governo. Então, não vai dar tempo do Jacques Wagner voltar para ser líder, pelo menos não nesse mandato do Lula. Né? Então, que se afaste, preserve o presidente, preserve o governo. Né? Para ficar claro que Lula realmente não tem nada a ver com essa história, né? Que é o que a oposição vai tentar. É o que se está tentando em certas áreas da cobertura, as áreas mais conservadoras ou reacionárias, estão tentando igualar tudo, né? E não são coisas igualáveis, nós já vemos. Né? Então, eu acho que o Jacques Wagner, em benefício, então, do governo, do presidente e do amigo dele, né? Tem que cair fora da liderança. Né? Eu lembrei aqui hoje como o Bolsonaro tratava a Polícia Federal, né? E ele deixou isso claro no dia 22 de abril de 2020. Vamos colocar um vídeo, porque, enfim, a memória é importante para a gente saber São posturas distintas. Coloque aí, por favor. Então, essa é a preocupação que temos que ter, a questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E trocou, né? Isso é 22 de abril, o Moro caiu no dia 24 de 2020. E trocou o comando da Polícia Federal. E tanto o Bolsonaro tinha o comando de estudo que o ministro da Justiça, em razão de sua atuação envolvendo também a Polícia Federal, está preso. O ministro da Justiça do Bolsonaro. Está no papudim, o Anderson Torres. Assim como o Silvinei Vaz, que comandava a Polícia Rodoviária Federal, também está preso. O governo Lula não é esse. Para a tristeza do Alcolumbre. Né? Que gostaria de falar, para de me investigar. Que é outro que eventualmente pode ter operação. Agora, é claro que o caso Master é muito amplo, né? Muito amplo. E aí há escolhas aí, né? Fez uma escolha pelo Jacques Wagner. Quem escolheu o Jacques Wagner agora não ignora que isso teria um efeito, e tem um efeito. Né? Poderia, sei lá, ser um mandado de busca e apreensão, se estivesse investigação, ser um mandado de busca e apreensão envolvendo, por exemplo, o Dark Horse. Vamos ver. Tem um pedido para que a Procuradoria se manifeste sobre a abertura de investigação, já que o Flávio tem foro, né, especial.
Mas é notável, né? Insisto, o meu furo de enfoque de ontem, o maior volume em dinheiro até agora envolvendo uma pessoa e o master é o maior. Envolvendo uma única pessoa, um único político, é o maior valor. Em tese, não está sob investigação. Curiosamente, é uma investigação na polícia de São Paulo sobre a atuação da senhora Karina da Gama, a dona da Go Up. Mas o caso Master e Dark Horse, não. Embora os indícios, quando menos, de caixa 2 de campanha são estonteantes, sejam estonteantes, né? Esse é o fato.